Bom, gente, é sempre difícil, né, a gente conseguir, depois dessas falas, né, tanto do Daniel quanto da Jo, a gente conseguir, enfim, tornar visível, né, conseguir ultrapassar essa barreira da surdez, né, não deixar que ela nos acometa, de modo que a gente também consiga tornar isso minimamente sublimável, né, para acessar o campo do discurso, né? E a gente tem feito esse exercício radicalmente na comissão, né, de relações étnico-raciais, porque a gente está num conselho de psicologia, então a gente pensa na categoria, em como a gente acessa esse público e como é que a gente chega, né, saindo do lugar de sermos a vida toda aniquilados pelo desmentido, né, e acessa um grupo que, por vezes, pode reproduzir esse lugar da surdez, né? Então, a gente tem feito um exercício muito constante, né, e laborativo, e que tem sido muito bonito, e que também traz a cota do humor, né? Então, a gente tem uma regra nas reuniões em que a gente não pede desculpas uns aos outros, né, por a gente entrar em algum campo discursivo. Por quê? Porque na hora que a gente pede desculpa, a gente está entrando justamente nesse lugar, né, da culpa, né, do desmentido, que é assim, não, gente, mas a gente começa a perceber o quanto que isso está marcado em nós, né? Então, acho que é importante, né, eu acho que essa mesa ela é maravilhosa, né, assim, agradecer imensamente Jo e Daniel pelas falas, né, pelo grande enriquecimento que eles conseguem nos trazer, porque é isso, né, lá a gente tem construído essa perspectiva e na tentativa de acessar uma categoria profissional, né, não sei quantas psicólogas e psicólogos que nós temos aqui, né, mas o nosso grande esforço tem sido, né, de trazer esse lugar que não dá mais para ficar no desmentido, né? A gente sabe, né, ano que vem estamos aí completando 130 anos, né, da abolição, etc. e tal, mas que é do campo figurativo, né? A gente ainda está discutindo, né? A gente tem aí várias mídias, o Galé 10 é uma né, que está veiculando, né, o evento, que vai trazer para nós o quanto isso, né, está muito longe de ser esgotado, né? Eu acho que o evento também traz essa marca, né, que a gente precisa continuar falando sobre isso, né, no esforço de que a gente ultrapasse. Eu acho também, né, não sendo não generoso com a gente tem, sim, conquistado, né, muitas coisas. O evento é uma prova cabal disso, né, quando a gente está aqui falando sobre racismo. Então, é isso. Eu queria muito agradecer, né, a possibilidade de estar aqui e a gente conversar um pouquinho, né, com alguns lembretes. A gente tem a coisa do tempo, porque nós vamos ser, né, extremamente honradas e honrados com a fala da Conceição. Daqui a pouquinho sairemos todas juntas e juntos daqui para o auditório da reitoria e lembrar que tem uma blusa desde o início do evento que está aqui, que ela foi perdida, se é de alguém. Ok? Ela está esperando. Então, acho que a gente pode abrir para uma conversa, tá? Vamos lá. Deixa eu deixar com você, Daniel. Tá. Fiquei muito feliz, né, com as falas, é um prazer reencontrar vocês sempre. E um prazer maior ainda, assim, escutar essas falas. Na verdade, eu fiquei pensando, né, Daniel, assim, mais para a gente, de repente, construir alguma coisa juntos, não sei. Porque me marcou muito essa dimensão de testemunho, né? E aí eu fui buscar assim, o que tinham falado sobre isso, né, a partir do quarto de despejo. E aí eu cheguei a algumas pesquisas, né, e a ideia específica de que o quarto de despejo ele pode ser incluído num tipo específico de literatura de testemunho na América Latina, né, sobretudo na década de 1960, né, portanto, tem tudo a ver com o quarto de despejo mesmo, que pressupõe um diálogo, né, entre, digamos assim, um excluído, né, uma voz excluída, e um intelectual, né, seja um escritor, um jornalista, alguém que tem acesso aos meios, né, que tem acesso
a visibilidade, digamos assim, né? Estabelecendo, então, uma relação, né, que até tem um colega da UF, né, que é o Rodrigo Casas, que fala nos termos de uma relação de tutela. Tutela. E que essa modalidade de literatura, de testemunho, que a gente teria aqui na América Latina, nesse período, né, ela pode ser entendida como um projeto da esquerda, né? Então, me chamou a atenção, assim, né? E, né, achei interessante, assim, não tinha noção disso. E aí eu fiquei pensando muito sobre a relação entre a Carolina e o Audálio, né? E aí, a partir da sua fala, né, eu fiquei pensando se não se trataria, né, assim, considerando todas as polêmicas em torno da edição dele ou da não edição, né, como isso se deu, enfim, né, se talvez a gente não pudesse falar nos termos de uma sobreposição desses dois tempos, né, do tempo do testemunho, do endereçamento e do tempo da desautorização, né? Quer dizer, não, a sua voz, ela aparece, mas circunscrita a determinados referenciais, né? A voz da favelada, que vai ser assim, que vai ser assado, né? Que vai ter determinados desvios em relação à norma culta, né? E por aí vai. E aí me ocorreu essa ideia, assim, né? Quase como uma sobreposição desses tempos, e se não seria uma relação que a gente pode, de repente, pensar nos termos de uma progressão traumática, né, em relação aos destinos da publicação do Quarto de Despejo, né? O fato das outras publicações não terem tido tanto sucesso, né, como ela morreu, né, e por aí vai, né? E por que eu estou falando isso? Não é um preciosismo, né, assim, de interesse pela literatura, né, mas eu fico pensando também na clínica, assim, né? Se a gente poderia pensar nessa sobreposição dos tempos numa clínica que acaba reproduzindo, de alguma forma, o trauma. E digo isso muito inspirada pelas discussões que a gente teve aqui nos últimos dias, né? Tentando pensar, né, clínica, racismo, como seria isso, o que a psicanálise tem a dizer, se é que tem a dizer, enfim. Enfim, foi o que eu pensei a partir da sua fala. Gostaria de agradecer também. Enfim, meu comentário vai ser muito breve, mas eu sou de formação em teoria da literatura, então eu sempre gosto de pensar o que os autores têm em termos de potência teórica, assim, a partir do próprio autor. E me parece que essa metáfora que perpassa, né, a obra da Carolina, não só o Quarto de Despejo, mas as outras obras também, essa noção do despejo, né, uma lógica do despejo trabalhando no interior da sociedade, isso dá muito bem a pensar tanto o campo da psicanálise. Na minha fala, eu tinha pensado relacionando isso ao recalque, mas levando em conta o que a professora falou, talvez se aplique mais a essa lógica da clivagem, de fato, né? Porque o despejo, você não, enfim, joga num lugar onde não é visível. É aquilo que você sabe que existe, mas você se recusa a ver, né? Então, isso, com essa implicação para a psicanálise, para o direito, obviamente, né? Ações de despejo acontecem cada vez com mais frequência. Para a literatura, né? A forma como a Carolina ela recupera inúmeros vocábulos e faz com que eles existam ou coexistam com o registro de oralidade, que é interessantíssimo, né? Ela quase questiona essa noção de uma literatura alta e baixa, justamente pela forma como ela lida com a palavra. E pensando nisso, eu acho que a gente consegue concatenar muito bem com o PDL que justamente une todas essas áreas, né? Alguém tinha sugerido a palavra como essa dimensão, e eu acho que essa sugestão é muito boa. E com relação ao que eu estou com o Paulo agora na cabeça, com o que o Daniel falou. Posso interpretar? É que o Paulo se aposentou, o professor Paulo César de Carvalho Ribeiro se aposentou precocemente. Então, nós estamos resistindo a essa aposentadoria arduamente. Muito bem. Então, o professor Daniel comentou. Tem um ponto que talvez seja interessante trazer com relação a esse tempo da desautorização, que é justamente a noção de autor, né, ou de autora, no caso da Carolina, que é, enfim, talvez mais forte do que o auto do grego, o auctor do latim, né, que é isso, né,
quando você, sendo uma autora, você vê o seu discurso sendo desautorizado, como a professora do Rio acabou de comentar, publicamente, isso, enfim, a Carolina tematiza isso nas obras posteriores dela, né? É de uma barbaridade terrível. Então... Qual o nome dele, você sabe? Ai, não consegui. Meu nome é Thalita, né? Eu sou integrante da organização do evento, participo do grupo de pesquisa e psicanálise política, e aí eu quero fazer uma análise desse com o PDL. E vou retomar uma fala da Conceição Evaristo. A primeira vez que eu a vi foi numa disciplina que estava fazendo estágio de docência durante o mestrado, e a professora Sandra Zeredo, ela convida a gente a fazer leituras, né, de obras literárias para pensar as relações sociais, né, os fenômenos psicossociais. E a gente leu Em Submissas Lágrimas de Mulheres, e Conceição nos honrou com a sua presença nesse dia, e foi a primeira vez que eu a vi assim, pessoalmente, e ela trouxe uma coisa muito importante: a psicologia nos deve. Né? A psicologia, historicamente, nos deve um debate sério, ético e politicamente engajado, posicionado sobre a questão das relações raciais no Brasil, sobre o racismo, sobre diversos tipos de preconceitos étnico-raciais. E fazendo a análise desse evento que eu acompanhei muito, muito proximamente, né, toda a concepção, gestação, nascimento e tal, e participei das mesas, né, falei muito, né, todo mundo viu, e eu avalio que a gente avançou muito mesmo, assim, muito importante, assim. Primeiro que além de tudo, é um congresso interdisciplinar, né? Psicanálise, direito e literatura. Isso já é uma encrenca, como diria Sandra Zeredo, né? Não uma encrenca de gênero, mas uma encrenca de tudo mesmo. E falar das leituras do racismo a partir desses três campos, e eu vou trazer para a psicanálise especialmente, é uma coisa impressionante. Assim, a gente precisa fazer isso cada vez mais. E vou me remeter mais especificamente à fala da professora Jo, que eu fiquei encantada, assim, muito, muito profunda, muito importante mesmo, e gostaria de destacar a dimensão que você trouxe do desmentido e da branquitude. Que a gente precisa falar da branquitude, né? A gente tem que trazer esse conceito para a discussão, né? Assim, não dá para falar de racismo sem falar de privilégios, não dá para falar do que é a norma, do que é o parâmetro de identificação, né, assim, de como que as lógicas sociais e o psiquismo vai se orientar, né? Então, agradeço muito, assim, fiquei realmente muito uau, não sei dizer, com a sua fala. E aí, falando agora a partir de um outro lugar, né, Felipe, como o Felipe disse, Felipe, Dalcira e eu estamos, né, na coordenação da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia. E convidamos vocês a estarem conosco também nesse espaço. Ele não é fechado a psicólogas e psicólogos, mas todas e todos que têm interesse em debater a temática da subjetividade e relações étnico-raciais. Outubro e novembro nós vamos fazer mesas sobre essa questão. Me ocorreu, inclusive, Felipe, que a professora Jo seria uma pessoa muito interessante de estar conosco, né, nesse debate, a gente conversar sobre essa temática. Isso, assim, eu estou fazendo um balanço, assim, porque eu estou achando que está muito bom, assim, e essa mesa foi muito especial mesmo, assim, e não acabou, né? A gente ainda tem Conceição, que aí realmente vai fechar com chave de ouro. É isso. Só uma tarefinha antes dos comentários. Nós vamos fechar com essa rodada, tá? Nós não faremos mais em função do respeito pelo tempo, professora Conceição, a gente tê-la também, né? A possibilidade maravilhosa, tá? Então, fica agora com vocês. Eu vou falar que é mais curtinho. Como eu falo sempre menos, eu vou começar. Então, como é seu nome? Thalita. Então, Thalita falou da questão da branquitude ser algo importante para a gente discutir.
a questão da branquitude fazer parte da luta. Você sabe, o Ferenczi tem uma contribuição importante, porque o Ferenczi não pensa assim, um sujeito em relação a alguma coisa, um sujeito acossado por um excesso, ele pensa sempre nas relações que se fazem. Então, para haver uma luta de fato, você tem que levar em conta sempre esse aspecto relacional, né? Quer dizer, uma luta pode ficar mais efetiva se você denuncia esse projeto de branquitude também, né? O Daniel trouxe essa importância, assim, ele falou da questão da surdez, o que a gente pode colocar também, a gente tem que combater a cegueira ou a surdez, né? É importante que haja o reconhecimento. Eu sei que é muito importante o lugar de fala, sem dúvida. Isso aí a gente não pode tirar essa autoria, essa autorização. Mas a classe média branca, ela também tem que participar disso, porque existe uma complacência da classe média branca e em relação a uma hierarquia que é muito confortável porque não pisa nos calos, né? Então, essa passividade silenciosa, ela fica muito mais confortável. Esse reconhecimento é importante. O contrário do desmentido, o avesso do desmentido, é o reconhecimento. O reconhecimento é alguma coisa essencial. E quem oprime, quem desmente, é preciso que reconheça. Assim como quando uma mulher que é estuprada, ela faz algum tipo de denúncia, e isso já tem um efeito de reconhecimento, a própria denúncia, né? Eu acho que levar isso em conta, fazer questão também do reconhecimento daquele que desmente, isso é alguma coisa importante na luta. Tá? Bom, foram 3 observações, ou três comentários e questões, né? Eu só não sei seu nome, as outras deram o nome. Rafael, né? Então, eu vou seguir um pouquinho a ordem, né, das questões, e a Fernanda colocou uma questão que eu vou responder por um desvio, né? Porque eu acho que essa pesquisa que você fez, por exemplo, eu nem cheguei tão longe nisso, né? Eu fiquei muito mais detido nos elementos que me chamaram a atenção no próprio livro. Mas que você fala, né, de toda essa questão do que é o testemunho na América Latina, e o papel dos intelectuais, e a tutela, né? Acho que são questões importantíssimas, mas o que eu queria pontuar com relação ao, entre aspas, né, o testemunho traumático, o tempo do testemunho coincidir com o tempo da desautorização, é que, com tutela, sem tutela, tem algo no testemunho que tende ao trauma. Então, esse é um tópico que talvez não dê para desenvolver muito, né? Mas é como se, né, o exercício do testemunho cobrasse um preço. Então, só para dar um exemplo do autor que eu citei, né, o Primo Levi, também, né, o desfecho, quer dizer, a morte de Levi foi suicídio, né? Alguns autores querem dizer que não, mas a maior parte das pessoas acham que sim, né, que ele se matou. Então, tudo indica que o testemunho cobra um preço, né, que é traumático. E daí, talvez, né, tantos optarem pelo silêncio. Então, acho que isso é um outro tipo de problema que eu não me sinto à vontade aqui para ir muito além, né? Mas a única coisa que eu diria é que não se impõe um testemunho a ninguém, né? E a clínica psicanalítica fica num lugar, numa tópica, né, que é uma tópica muito curiosa, porque ela oferece a possibilidade de um testemunho que não tem, a princípio, grandes reflexos sociais,
né? Então, racismo é um tema que na clínica aparece com frequência, né? Vou só dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu atendo, né, uma mulher da faixa de 50 anos, do interior de São Paulo, com uma herança negra, índia, grande, e ela diz, na minha família, o que tem de mulheres chamadas Cândida é incrível, né? E como que o ideal de mulher atraente, beleza, etc., na família dessa pessoa é um ideal totalmente distante daquilo que, né, do que as mulheres da família são. Então, é curioso isso, né? A única coisa que eu pensaria é isso, um testemunho é algo que nós impomos, e aí talvez a questão da tutela, né, possa tornar o testemunho duplamente traumático, né? Quando alguém oferece, olha, dá o teu testemunho aqui que eu dou um bom destino para isso. Eu não quero ir além, porque eu acho que você sabe muito mais da história, né, do diário do que eu mesmo. Mas eu acho que é um tema que a gente deveria sempre considerar, né? Gostei da sugestão do Rafael, né, da autoria, acho que sim, claro, né? Como ser autor da sua própria história, quer dizer, eu acho que esse é um tópico que liga literatura e psicanálise, né, de uma maneira muito visceral, né, muito forte, muito importante. E da questão que a Thalita colocou, né, do que a psicologia nos deve, né, duas coisas, né, que eu acho que eu vou falar da psicanálise. Eu acho que deve em dois sentidos, né. Um primeiro sentido é que a falta de trabalhos nessa linha. Então, recentemente, né, mês passado, mês retrasado, foi publicado em São Paulo por um grupo do SED Sapiência, né, um livro que eu acho que é o primeiro livro que eu tenho noção de coletânea, né, um livro grande, quer dizer, fruto de um evento, né, Psicanálise e Racismo. Então, uma coletânea com autores importantes, né, na psicanálise, se propondo a pensar essa temática. Então, me parece que e uma das organizadoras, que é a Noemi, né, Moritz Kohn, é irmã da Lilia Schwartz, né? Curioso isso, porque é uma família que, de alguma maneira, resolveu, nesse momento, né, da nossa história, trabalhar e levantar essa bola, né? O que eu acho louvável, né? Bacana. Só que eu acho que a psicanálise deve de outro lado, né? E eu não vou aprofundar isso, mas eu vou só dizer que os psicanalistas brasileiros, né, em grande parte, tiveram mãe preta, né? E isso é muito pouco pensado, eu acho. Eu tive. Né? Eu tive também. E tem um trabalho que eu conheço sobre isso, que é do Tarley de Aragão, né, um antropólogo, não sobre os psicanalistas que tiveram mãe preta, mas sobre a figura da mãe preta no Brasil, né, e articulando isso a uma certa melancolia, né, chama Mãe Preta, Tristeza Branca, não sei se vocês conhecem, é um trabalho bem antigo, né, mas eu diria que a dívida vai em dois sentidos. Há uma dívida teórica, né, e há uma dívida teórica linkada ou associada, né, com uma experiência existencial, né, efetiva. Então, o que se faz, né, com essa mãe preta, né? Tem aquela famosa piada do Woody Allen, das mães disputando qual filho que ama mais a mãe, né? E um deu um cruzeiro pelo mundo de presente, né? O outro deu uma joia caríssima, a terceira que ganha diz assim: meu filho vai 4 vezes por semana ao psicanalista, paga, né, $100 para falar de quem, né? E não se fala da mãe preta, né? Então, acho que você tem toda a razão. Daria para a gente passar ainda muito tempo conversando, né? Mas eu acho que vamos lá, vamos fazer a caminhada juntos, né? E juntas com Conceição, para a gente ter mais um momento muito bom. Obrigado, né? E vamos lá.